Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do segundo ano do ensino médio e vamos falar sobre a terceira e última forma de calcular o valor do ΔH de uma reação. Não se esquece de se inscrever, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos. E também tem o like, né? Não esquece de deixar o like. Vamos pro vídeo? Bom, essa terceira e última forma de calcular o ΔH se chama pelo método da lei de Hess. A lei de Hess nada mais é do que uma lei experimental que estabelece o valor de ΔH de uma reação química a partir de outras reações químicas que são fornecidas na questão. Então, é uma lei experimental que estabelece o ΔH de uma reação química que depende apenas dos estados inicial e final da reação. Tudo que vai acontecer ali no meio do caminho não importa. O que importa é o estado inicial e o estado final. Beleza? Para a gente fazer uma questão de lei de Hess, a gente tem que fazer manipulações nas reações químicas que são fornecidas e depois de manipular todas as reações químicas para a gente chegar na reação química que a gente quer calcular o ΔH, nós temos que somar, beleza? E essa soma tem que resultar na equação química que a gente quer chegar. E aí a gente tem essas 4 possíveis manipulações. A gente pode inverter a reação e ao inverter a reação a gente vai inverter o sinal de ΔH. Por que isso? Inverter o sinal do ΔH é passar um calor, por exemplo, de mais 10 kJ para menos 10 kJ. Então, uma reação deixa de ser endotérmica e passa a ser exotérmica. O contrário de uma reação endo é sempre uma reação exo e o contrário de uma reação exo é sempre uma reação endo. E se vocês voltarem nas aulas anteriores, vocês vão ver que eu falei: toda reação exotérmica tem ΔH negativo. Toda reação endotérmica tem ΔH positivo. Então, quando a gente inverte o sinal do ΔH, a gente está invertendo uma reação que é endo para exo ou então exo para endo. Beleza? Multiplicar os coeficientes da reação também é uma manipulação possível, beleza? E quando a gente multiplica os coeficientes da reação, nós também temos que multiplicar o valor de ΔH. E nós temos que multiplicar o valor do ΔH porque o calor de uma reação, o ΔH de uma reação, é dado em quilojoules por mol. Então, a cada mol eu tenho um valor X de ΔH, né, que está sendo liberado ou então absorvido. E aí, quando a gente multiplica a reação, a gente está aumentando o número de mols. Logo, nós temos que aumentar o calor envolvido naquela reação. É tudo diretamente proporcional. Então, multiplica o coeficiente, multiplica o valor de ΔH. Depois, dividir os coeficientes da reação. A gente tem que dividir os coeficientes da reação e, como consequência, nós temos que dividir o valor do ΔH. Pelo mesmo motivo que a gente multiplica, nós temos que dividir. Se o número de mols diminui, que está envolvido naquela reação, né? Diminui, nós temos que diminuir também o valor de ΔH, é tudo diretamente proporcional, já que o valor de ΔH é dado em quilojoules por mol. E, para finalizar, esse é o jeito que eu gosto de fazer e o jeito que eu ensino os meus alunos. Quando a substância aparece em mais de uma reação, a gente pula. Vamos fazer um exemplo porque eu acho que vai ficar melhor quando a gente fizer esse exemplo. Olha só, o hidróxido de magnésio, base do medicamento vendido comercialmente como leite de magnésia, pode ser usado como antiácido e laxante, dada as reações abaixo. Então, olha só, ele me deu 3 reações diferentes e ele me deu os 3 valores de ΔH. Então, o valor da entalpia de formação do hidróxido de magnésio de acordo com a reação é
ele me deu uma outra reação que ele quer saber o valor de ΔH. Então, nós temos que calcular o ΔH de uma reação a partir dos ΔH das outras reações que foram fornecidas. Então, eu vou manipular essas reações uma por uma até eu chegar na reação que eu quero. Beleza? O primeiro passo é sempre verificar se as reações estão balanceadas. Aqui, no caso, todas elas estão, então não precisamos nos preocupar com isso. Vamos, então, analisar cada uma das substâncias que a gente tem na reação global, que é a reação que a gente quer achar o ΔH, e tentar localizar essas substâncias nas informações que foram dadas. Veja bem como eu faço. A primeira substância que nós temos aqui é o magnésio. E esse magnésio, ele aparece aqui, nessa primeira reação. E aí a pergunta que você tem sempre que fazer é: esse magnésio está do lado correto? Ou seja, aqui na minha reação que eu quero achar o ΔH, ele aparece do lado dos reagentes. Lá na reação fornecida, ele também aparece do lado dos reagentes? Sim, então não preciso inverter essa reação. Agora, ele aparece na quantidade certa? Não. Aqui na minha reação global eu tenho 1 mol de magnésio, então eu preciso de ter 1 mol de magnésio. Para isso eu vou dividir essa reação por 2. Então vai ficar Mg mais, eu divido a reação toda. Então se aqui eu tenho 1 O2, eu vou ter meio O2 que vira MgO. E se a gente voltar lá naquela tabelinha, a gente vai ver que quando a gente divide a reação, nós temos que dividir o valor de ΔH. Então, o ΔH vai ser menos 1.203,6 dividido por 2. Beleza. Próxima substância, vamos lá. H2. O H2 aparece em qual reação? Aparece nessa terceira reação aqui. Ele está do lado certo, ou seja, do lado dos reagentes? Sim, mas ele está na quantidade certa? Não, eu preciso de 1 mol na minha reação global e aqui eu tenho 2. Então, o que eu faço? Divido por 2 toda essa reação. Então, eu vou ter H2 mais meio O2 que vira H2O. Se eu dividir a minha terceira reação, eu divido também o valor de ΔH. Então, ΔH é menos 571,7 dividido por 2. A próxima substância é o O2. E se você perceber bem, o O2 aparece na primeira reação e também na terceira reação. Quando aparece a mesma substância em mais de uma reação, a dica que eu dei para vocês foi pular. Quando o O2, nesse caso é o O2, né, apareceu na primeira e na terceira reação, eu pulo. Sabe por que eu pulo, gente? Porque se ele apareceu já em mais de uma reação, ele com certeza vai aparecer na minha equação global, na minha reação global. Isso significa que eu não preciso me preocupar com o O2 e eu posso pular, tá bom? E a nossa última substância é o MgOH2. O MgOH2, ele só aparece nessa segunda equação. Ele está do lado certo? Não, veja bem, eu preciso dele do lado dos produtos e aqui na minha segunda equação ele aparece do lado dos reagentes. Para trazer uma substância que está do lado dos reagentes para o lado dos produtos, eu tenho que inverter a reação. Então, eu vou inverter e vou pegar MgO mais H2O, que vira MgOH2. E se eu invertir essa reação, eu inverto o sinal do ΔH. Então, ΔH vai ser menos 37,1. Aqui é como se estivesse multiplicando por menos 1, beleza? E agora, a última etapa é a gente somar todas as semiequações, todos os ΔHs. É o que eu falei com vocês no slide anterior. Primeiro a manipulação e depois a soma de todas as reações. E aí, como que a gente vai somar essas reações? Só um momentinho. Ó. Nós vamos somar as reações da seguinte forma, olha. Se a gente tem a
mais B, virando C, e aqui eu tenho B mais C, virando D, eu tenho que lembrar o seguinte: tudo que está do mesmo lado eu vou somar. Então, B com B, no final eu tenho 2B. Esse A, ele também sobra aqui, que vira. Esse C, ele está do lado dos produtos. E esse C está do lado dos reagentes. Então, C dos produtos corta com C dos reagentes, não sobra C na minha equação global. E como produto, D sobrou aqui. Então, sempre o que está do mesmo lado, seja do lado dos reagentes, seja do lado dos produtos, eu somo. E o que estiver em lados opostos, eu subtraio. Então, olha só, 1 MgO menos 1 MgO, zero. Ele não aparece na minha equação global. 1 H2O menos 1 H2O, zero. Não sobra água na minha equação global. Agora, aqui eu tenho magnésio, então vou colocar aqui Mg, mais H2, que também não vai cortar com ninguém, mais meio O2 com meio O2 dá 1 O2, que vira MgOH2. Olha a mágica acontecendo, meninos. Essa equação que eu acabei de escrever aqui de preto é exatamente igual à reação que eu queria. E isso tem que acontecer. Afinal, eu manipulei todas essas reações para eu chegar na minha equação global, que é essa que ele quer, o valor de ΔH. Se eu somei as semi-reações, então eu tenho que somar os valores de ΔH. Quando eu somo os valores de ΔH, isso aqui é menos 924,75 kJ. Resposta letra D de dado. Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, beleza? Se você gostou, também deixe o like e faça mais exercícios para praticar. Da parte de termoquímica, se você está estudando para o Enem, lei de Hess é uma das mais importantes, uma das que mais aparecem. Beijos e até!